O John Prescott ele é importante na nossa comunidade porque, principalmente focando no tema que eu vou falar aqui hoje, ele foi uma pessoa que cunhou dois importantes jargões, aí, dois importantes rúbricas, né, vamos dizer assim, da nossa computação quântica atual. Então, o primeiro termo que ele cunhou foi o termo de supremacia quântica. Então, eu vou falar brevemente aqui o que vem a ser a supremacia quântica. E o outro termo que ele também cunhou é o NISQ, que é o Noise Intermediate Scale Quantum, né? Que é a era que nós estamos aqui. Eu vou falar um pouquinho mais de detalhes o que vem a ser a supremacia quântica e o que vem a ser essa era NISQ, né? Que é onde nós estamos hoje na atualidade, né? Então, para começar, supremacia quântica, né? A supremacia quântica, basicamente, em poucas palavras, é um momento em que os computadores quânticos vão superar os computadores clássicos em resolver problemas complexos com maior eficiência e viabilidade. Então, nós já temos teoria, né? Nós temos alguns algoritmos que são muito importantes. A gente pode destacar, acho que do meu ponto de vista, assim, o grande divisor de águas é o algoritmo de Shor, que foi desenvolvido em 1994 pelo matemático Peter Shor, que na época trabalhava na IBM, acho que hoje ele está no MIT. E esse algoritmo, né, ele funciona, obviamente, na teoria, mas ainda falta, né, computadores, né, quânticos suficientemente potentes, né, com um número grande de qubits. Eu já vou falar o que é esses qubits, um número grande de qubits para poder resolver esses problemas. Porém, né, apesar de, na teoria, a gente já ter um computador quântico eficiente, né, o que a gente tem na prática? Né? O que existe na prática? Será que a gente já alcançou a supremacia quântica? E a resposta é que, de fato, sim. Tá? Então, nós já temos tarefas em que os computadores quânticos superaram os computadores clássicos, porém, essas tarefas, atualmente, elas não têm ainda aplicações práticas. Tá? Então, é mais estudos de caso que fazem tarefinhas ali relativamente simples, né? Ou aparentemente simples, mas que são impossíveis, pelo menos na atual conjuntura aqui dos computadores clássicos, de serem executadas. Mas no computador quântico, de fato, elas já funcionam e, sim, elas são mais poderosas que esses algoritmos rodados, né, em computadores clássicos. Então, o primeiro resultado nesse sentido foi esse paper de 1999, do pessoal do Google. Eles pegaram e mostraram que, de fato, você consegue resolver um problema simples de escolhas. Eu não vou entrar em detalhe no algoritmo em si, mas sim, eles mostraram que você conseguia resolver um problema num computador quântico que, em teoria, você não consegue resolver num computador clássico. Esse paper, esse artigo foi de 2019, ele causou bastante, né, burburinho na época, mas, apesar de ele, no trabalho, né, argumentarem que você levaria 10 mil anos, né, para resolver o problema em um computador clássico, de fato, a IBM logo mostrou que tudo bem, havia uma supremacia, mas não era tão supremo assim, né? A tarefa que eles falaram que levaria 10 mil anos, na realidade, com um supercomputador, você conseguiria resolver em 2,5 dias. O que era mais rápido, o que era mais lento do que o que eles conseguiam no computador quântico à época. Então, a supremacia quântica foi estabelecida no ano de 2019. Então, nós tínhamos ali uma tarefa que era executada em um computador quântico e esse computador quântico ele fazia essa tarefa de forma mais rápida do que a gente conseguiria fazer no computador clássico. Não era muito mais rápido, mas eu acredito que levava alguns minutos o computador da IBM, não me lembro exatamente se eram minutos, horas, mas levava, acho que, alguns minutos, enquanto que o clássico levava 2,5 dias, né? Quando você usa um bom algoritmo num computador quântico, num computador clássico eficiente.
Mas eles falam, poxa, mas 2,5 dias, né? Então não é nada tão surpreendente assim. De fato, à época bastava, né, termos a supremacia quântica, era isso que nós estávamos interessados, mas alguns anos depois, na realidade, quase aproximadamente ali 2 anos depois, em 2021, aí sim nós tivemos um grande disparate aí, né? Um grupo da Universidade de Ciência e Tecnologia da China, no mesmo dia, lançou 2 trabalhos científicos onde eles mostravam a supremacia quântica de fato, ou seja, eles resolviam um problema em algumas horas. Esse problema em especial, por exemplo, que era o boson sampling, também não vou entrar em detalhes aqui, basicamente você tem 144 detectores de partículas e você quer saber quantas partículas vão cair em cada detector. Basicamente é essa tarefa, a grosso modo. E o que eles mostraram é que eles conseguiam resolver isso em algumas horas no computador quântico deles, e isso levaria 10 elevado a 24 vezes mais tempo em um computador clássico. Então, aí foi estabelecida uma tarefa que não tem muita aplicação prática, de fato, mas que mostra uma supremacia quântica quando se comparado aos computadores clássicos, tá? Então, isso é muito importante, um resultado bastante importante. E no mesmo dia, eles resolveram o mesmo problema que o pessoal da Google resolveu 2 anos atrás, na época, né? Então, em 2021, 2 anos depois do pessoal da Google, eles agora usando também um computador quântico supercondutor, mas agora com 3 qubits a mais, né? Então, o computador da IBM, da Google tinha 53 qubits. Qubits, né, só para pontuar aqui, é a unidade fundamental do computador quântico. É o análogo do bit. A gente tem o bit dos computadores clássicos e tem o quantum bit, que a gente, para encurtar, a gente chama de qubit, que é o número de unidades fundamentais que nós temos no computador. Então, hoje em dia, nós temos alguns computadores já com milhares de qubits. Disponível na rede da IBM, a gente já tem computadores com centenas de qubits, mas à época, em 2021, usando um computador de 56 qubits, eles resolveram um problema que também era de sampling, tá? Como análogo ao problema que eu descrevi agora há pouco, em 1 hora, 1,2 horas, né? Então, 1 hora aí e aproximadamente 15 minutos, um pouco menos que isso, um problema que um supercomputador levaria 8 anos para resolver. Então, foi estabelecido a supremacia quântica. Nós temos, de fato, tarefas que nós resolvemos nos computadores quânticos, e essas tarefas são impossíveis de serem resolvidas em computadores clássicos, tá? Então, essa é a atualidade. Nós já temos, de fato, algoritmos. Esses algoritmos ainda, como eu já disse e enfatizo, eles ainda não têm utilidades práticas, mas o caminho, como, né, tudo mostra, é bastante promissor.